Queridos amigos do Projeto Acolher, do Centro Espírita Paulo de Tarso, saúde a todos. Com muita alegria, principiamos mais um encontro virtual, mais uma mini palestra virtual, que faz parte do processo de formação de novos voluntários e de reciclagem e renovação de todos nós que já estamos inseridos no projeto. Então, com muita alegria, vamos nos próximos 30 minutos, aproximadamente, refletir acerca do tema que a coordenação do projeto nos passou desta vez, que diz respeito ao valor do tempo, pessoal. Vamos pensar um pouco sobre isso? É muito oportuno e adequado que façamos essa reflexão nesse momento, quando o ano apenas principia. Nesse momento em que vencemos apenas um dozeavos de 2024, é tempo de refletirmos sobre o valor dessa preciosidade para nós, que é o tempo. Quando os Espíritos nos falam, André Luiz especialmente aborda isso, que a verdadeira riqueza na Terra é o tempo. André Luiz fala, pessoal, que a experiência perdida voltará como uma nova oportunidade, mas o tempo não volta. Então, se bem soubermos, tudo mais, gente, no mundo impermanente como a Terra, um mundo expiatório como a Terra, pessoal, para aqueles que são espíritas fica mais clara a compreensão, mas para todos o entendimento também é bem factível. Vejam, um mundo assim, atrasado, né? A gente percebe que a Terra é atrasada moralmente. Como a Terra tem uma característica específica, que é a impermanência. Então, gente, tudo aqui muda, viu? Então, pessoal, cenários de alegria, de bonança, de prosperidade, aproveite para fazer circular. Cenários difíceis, não sofra tanto, que vai passar. Tanto o cenário que está favorável quanto aquele que está desfavorável muda, daqui a pouco muda, fica de outro jeito, pode continuar favorável, mas com outras condições, entenderam? Tudo aqui muda. Por isso, o André Luiz fala que quando a gente perde uma experiência, e se ela é necessária para o nosso engrandecimento anímico, da nossa alma, ela vai voltar. A experiência vem por meio de outras pessoas, em outros locos, em outras condições. Mas o tempo precioso não volta. O tempo é a maior riqueza que nós temos. Tudo mais muda. Muda de mão, a riqueza material, né? Tudo aqui se transforma. Tudo na Terra permanece em constante mutação. Mas o tempo passa. O tempo, André Luiz nos lembra que é a maior riqueza que temos. Então, a nossa reflexão na palestra de hoje, pessoal, é sobre o valor dessa riqueza que nos é concedida. Especialmente a nós que estamos na matéria, encarnados. Porque o tempo que estamos aqui matriculados na matéria é curto. É curto. Às vezes não nos parece, ainda mais quando a juventude nos brinda, né? Parece-nos que vamos viver a eternidade. Mas a matéria tem data de validade, né? A mais das vezes conseguiremos aqui na Terra, com todo o avanço da medicina, graças a Deus, que somos favoráveis ao avanço da medicina, da ciência, né? As novas descobertas científicas, com todos os avanços humanos na seara da qualidade de vida, a gente alcança aí 100 anos, não é isso? Ou um pouquinho mais, mas é só isso. E aí André Luiz também volta a nos dizer que 100 anos na matéria é um segundo na eternidade do espírito. Então aproveitemos. Esse é o convite do dia de hoje para nós, tá? Que reflitamos sobre essa riqueza que está em nossas mãos e que nos escapa, que é o tempo. Mas o que imprimimos no tempo permanece conosco, né? Aquilo que é conquista do espírito permanece com ele, como labor, como aprendizado, como experiência, como maturação do senso crítico, que tudo transborda para a sabedoria adquirida pelo espírito, né? Então, assim, é um convite permanente da espiritualidade para nós que saibamos vivificar o tempo, né? Os espíritos, inclusive, falam, saibamos vivificar o tempo, para que o tempo nos vivifique. Ou seja, para que a vida nos traga oportunidades cada vez maiores e renovadas. Esse é o sentido mais profundo que podemos aprender com nossos sensos espirituais ainda limitados da passagem de Jesus no Evangelho. Quando ele fala que aquele que tem, muito mais ainda lhe será dado, né? Então, aquele que tem um senso de uso racional do tempo nas experiências, aquele que valoriza as experiências, que honra a própria vida, esse viverá ainda mais em plenitude. Porque uma vida abundante, pessoal, uma vida cheia de riquezas e experiências. É isso. Não tem nada a ver com riqueza material. Uma vida rica, de verdade,
acolher. É uma vida da qual você pode contar histórias. Histórias bonitas, de superação, de dor mesmo. Porque André Luiz nos fala que aqui no mundo expiatório, desafios superados, espera, que vem mais desafio. E a dor aquilo sensibiliza. Então, inclusive, experiências de dor são experiências para serem contadas no livro da nossa vida. Contando que entendamos a dor como o látego que nos manda para frente e compreendamos a benfeitora Joana de Ângeles, de Valdo Franco, que diz aqui, no mundo expiatório como o nosso atrasado, a dor, nesse momento, é obrigatória. Porque se não fosse a dor, a gente ficava adormecido. Mas o sofrimento é opcional. Então, se a gente vai se jogar no sofrimento ou não, é uma escolha da alma. Entenderam? Então, uma vida rica, uma vida vivenciada em plenitude, em profundidade, em latitude. Pessoal, com as experiências de dor, de luta, de superação, também de alegria, de prazer, de felicidade, de crescimento e superação. Entenderam? É uma escolha do espírito vivenciar cada experiência, trazendo para si aquilo que ela traz de bom, de benévolo para si mesma. Portanto, honrar a vida que nos é concedida. É uma escolha do espírito. Se vamos ou não vamos mais uma vez passar a encarnação dormindo, adormecidos, é uma escolha. Não vamos ser, sabe, pessoal, de novo, aqueles, como tem lá no livro Missionários da Luz, André Luiz, que dormem. Nesse lugar aí já estivemos. Viu, pessoal? São aqueles que passam a encarnação inteira adormecidos. Dormentes, sem perceber o que é que estão fazendo aqui. E aí, quando desencarnam, quando morrem, o que acontece? André Luiz fica chocado quando ele vê, né, milhares de espíritos dormindo, permanecem dormindo, porque passaram a vida inteira adormecidos. O Pierre Weil, que fundou a Unipaz, aqui nas proximidades da cidade de Brasília, dizia que muitos de nós permanecemos aqui na vida como pessoas que estão em normose, ou seja, adormecidos. São aqueles que nascem, crescem, né? Fazem alguma obrigação no dia a dia, dormem, acordam de novo. E aí Emmanuel vem nos dizer que o ser humano nasce com um propósito muito maior. André Luiz diz que esse propósito é o de vivenciar o divino em nós. Ou seja, fazemos o que é bom, o que é belo. Quando o ano começa, precisamos nos perguntar isso. Se eu estou conseguindo dividir muito bem a estrela da minha vida, contemplando em cada ponta da estrela da minha vida aquilo que tem valor. Então, eu na minha busca da espiritualidade, por exemplo, eu na minha relação familiar, por exemplo, que é muito importante, entenderam? Eu na minha vida social, que inclui o meu trabalho também, entendem? Aí tem uma perninha da estrela também, que sou eu nas atividades humanitárias, porque significa eu no mundo, não podemos desprezar, entenderam? Tem outra perninha da estrela, esse é um estudo que pessoas de incentivo, né, que fossem coaches, outros sempre fazem, mas é bom da gente pensar. Tem uma perninha da estrela que diz respeito a eu no mundo. Então, qual é o contributo que eu tenho dado no mundo? É preciso pensar nisso também. Para o mundo ser melhor. Entendendo que nós somos herdeiros de nós mesmos. Responsáveis por colocarmos um tijolinho, viu? Acolher na construção de um mundo melhor. Então, na nossa divisão racional do tempo, amorosa do tempo, perspicaz do tempo e sábia, é importante a gente dividir as nossas riquezas com sabedoria, não é? A gente não aplica a sabedoria quando a gente tem algum recurso material? Como que a gente vai aplicar aquilo? Não é sensato pensar assim? Ainda mais a riqueza verdadeira que é o tempo. É preciso aplicar uma sabedoria na divisão do tempo. E aplicar, então, um tempinho nosso ao mundo. Né? Nesse sentido, nosso projeto é muito valoroso. Porque muitas vezes, pessoal, os espíritos nos falam que as questões da matéria nos arrastam. Né? Eu tenho que resolver isso hoje, tenho que fazer isso hoje dia de não sei o quê, compromissos materiais, e a vida vai passando, e a gente de repente para e percebe que a gente não está contribuindo para devolver um pouco de tudo que a gente tem recebido da vida. Porque tudo que nos chega na vida, pessoal, chega por misericórdia, tá bom? Se eu tenho algum recurso material, se eu tenho recurso emocional, se eu tenho recurso psíquico para dar conta, se eu tenho recurso instrucional para fazer alguma coisa, tudo nessa vida nos chegou por misericórdia. Viu? Por que você fala isso, Patrícia? Porque é acolher. Na verdade, merecimento a gente não tem. Porque nós somos habitantes de um mundo atrasado. Então nós somos pessoas atrasadas. Então tudo que nos chegou por misericórdia de Deus. Pra gente dar o melhor recurso para tudo. Entenderam? Inclusive dos recursos materiais. Então às vezes alguém fala assim, eu tenho uma posse material porque eu estudei. Sim, filho, você estudou porque Deus permitiu. Porque se Deus não tivesse permitido, não teria tido como estudar, entenderam? Então tudo que nos chega por permissão de Deus. Inclusive a nossa estada aqui na matéria é porque Deus permitiu. Então precisamos dar o melhor uso para todos os recursos, inclusive especialmente para o tempo. Então saber dividir
de maneira sábia o nosso tempo, vai voltar para nós mesmos como ganho do Espírito, né? Saber me dedicar na minha estrelinha, a mim mesmo, a minha busca espiritual, a minha qualificação, instrução, aperfeiçoamento, estudo, a minha relação familiar. E como diz André Luiz, você nasceu no lar perfeito para o seu crescimento. Está conectado com as pessoas que compõem esse ciclo familiar mais adequado para a sua evolução. Não descure desse núcleo. Mas não viva só para você e para os seus. Pense que você é um cidadão do mundo. Na verdade, você acolheu um cidadão das estrelas, porque nós somos espíritos. A gente veio das estrelas, para lá a gente volta um dia. Então aqui, enquanto estamos na matéria, sabemos dividir o nosso tempo com sabedoria, dedicando-nos a nós mesmos. Cuide-se, tá bom? O mandamento de Jesus para nós, acolher o único mandamento, vejam o que ele fala, toda a lei, pessoal, toda a lei, todos os profetas. O que ele quis dizer com isso? Que todas as leis da época de Jesus e as que viessem depois, as de hoje, e todos os profetas daquela época de hoje, tinham que estar coadunados com esse mandamento. Senão estavam falseando. E o mandamento é amar a Deus, que é seu Pai, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você precisa se amar. Não esqueça o ti mesmo, tá bom? Então, ao cuidar aí da sua estrelinha que deve brilhar, sempre brilha a sua luz, ame-se. Divaldo Franco fala que você se ama quando você se cuida. Não deixe de se cuidar, tá bom? O auto-amor não se confunde com egoísmo, com orgulho, com presunção, nada disso. Auto-amor é você se reconhecer espírito, amado por Deus, criado por Deus, para uma caminhada de aprendizado, de renovação a cada dia. Aí Divaldo Franco fala que quando você se ama, você se cuida, você se protege, ou seja, não se joga em situações de risco, você se instrui, a autoinstrução é auto-amor, entenderam? Então, ao se amar, você passa a amar o outro. Então, assim, é muito sábio a gente pensar acerca do valor do tempo, né? E se dedicar a isso. A ter o tempo do seu aperfeiçoamento, do seu autocuidado, mas também do outro. E o outro será aquele próximo mais próximo, que está debaixo do nosso teto, que a Providência Divina matriculou pertinho do nosso hálito, para a gente amar, cuidar, aprender a amar, aprender a cuidar, permitir-se ser cuidado por ele também, né? Na condição de família mais íntima, mas também o próximo é aquele que vem na nossa direção. Então, na divisão do nosso tempo, é muito importante a gente pensar qual o tempo que eu tenho dedicado a mim mesmo, ao outro que está aqui pertinho de mim, vivendo comigo, na condição do meu familiar, daquele que aparentemente eu desconheço, quando na verdade não há desconhecidos na Terra. Não é acolher, a gente já sabe. Aquele que aparentemente me é um desconhecido, apenas o é para os olhos da matéria. Porque somos todos irmãos, todos filhos de Deus, então não há desconhecidos na Terra. Então é muito importante a gente pensar sobre isso e abrir tempo na nossa agenda. Quando a gente fala assim, eu não tenho tempo para isso, qualquer coisa, não tenho tempo para mim, para o outro, para um trabalho social, filantrópico, para um trabalho na minha casa religiosa, na minha casa espírita, um trabalho voluntário no mundo. Quando eu digo que eu não tenho tempo, o que eu estou querendo dizer é que isso não é uma prioridade para mim, tá bom? A gente aprende isso. Quando eu não me instruo, não tenho tempo para me instruir. Na verdade, instruir-me não é uma prioridade para mim, ou seja, estou falhando no auto-amor. Entenderam? É preciso muito esforço para a gente conseguir dividir de maneira sábia o nosso tempo na vida. E às vezes isso vai girar, né? Essa estrelinha aí vai girar. Precisaremos dedicar um pouco mais de tempo a nós, ou a nossa família, ou estaremos muito envolvidos com projetos sociais ou com o nosso trabalho. Importante é que a gente não perca de vista, acolher, como disse Joana de Anjos, lá no primeiro livro da série psicológica, O Homem Integral, que saiu nos anos 80. Naquela época, pessoal, para aqueles que são espíritas, essa obra nem foi muito compreendida. Por que tinha uma série psicológica no meio do espiritismo? Hoje a gente entende, né? Porque Joana já divisava ali a nossa inserção em plenipotência na transição planetária e que a nossa saúde mental e psíquica ficaria muito ameaçada no meio da transição, né? Por diversas questões que são inclusive analisadas por Allan Kardec lá no livro Obras Póstumas, quando ele fala que a marca da transição seria uma dificuldade psíquica muito grande, né, da gente conviver tranquilamente. Então, Joana prepara a série psicológica, traz a série psicológica para nos ajudar a atravessar em paz, atravessar essa fase com tranquilidade. E aí, nessa obra, ela nos lembra que nós somos seres integrais, né? Nós não somos pessoas que se completam em apenas uma face. Temos várias faces, então temos a face social, a face familiar, a face individual, que sou eu comigo mesmo, né? A face religiosa, que sou eu na minha busca da minha religiosidade, que é mais do que religião, que é a minha busca da minha espiritualidade, do meu retorno à fonte, do religare,
né, nos lembra tudo isso. E é preciso a gente, então, com sabedoria, ir olhando para essas nuances da nossa vida. Né? Muitas vezes uma será mais dilatada. Estarei no momento, por exemplo, de enfermidade, em que eu precisarei me dedicar mais a mim, entenderam? Mas é importante que a gente observe que nós somos seres integrais e que todos os locos onde devemos agir para completar o eu integral que somos são importantes. Então não se esqueça de, na sua agendinha aí, abrir um espaço para você cuidar de você, para você estar presente naqueles momentos que são importantes com a sua família, para você estar na sua casa espírita, na casa religiosa que o seu coração escolheu, no nosso projeto Acolher, atuando ali inteiro, entenderam? Vivenciando o seu trabalho também, no seu momento de instrução. O que é importante, que é um desafio para nós? É que onde nós estivermos, muito importante a gente pensar isso, Acolher, principalmente nesse mundo, assim, com tantas mídias, onde fica muito difícil, né, na nossa acuidade mental, concentrarmos-nos, mas é um aprendizado e um desafio. Estão todos falando até de detox tecnológico, né? Pra gente conseguir estar inteiro, integral onde nós estamos, assim, ali, mente, corpo e coração, onde a gente estiver. Então isso é muito importante. Embora sejamos chamados a estar em muitos locos, que cada vez que a gente estiver em um lugar, a gente esteja inteiro ali, né? Então eu não vou estar num lugar, por exemplo, no evento familiar, pensando no meu trabalho, entenderam? Embora às vezes isso aconteça, vez ou outra, mas isso não pode ser a rotina. Precisamos nos conectar com as pessoas, estar presente. Então assim nos compromissos familiares, assim no seu momento com você de autocuidado, de saúde, né? Assim também no seu projeto, no seu momento de estar na sua instituição religiosa, no seu projeto voluntário, no nosso acolher, que nós estejamos nesses lugares assim, inteiros, ali, presentes. Eu dedico meu tempo, meu olhar, minha vida, meu afeto para esse instante. Isso é muito importante, porque assim a gente torna a vida, aquilo que a gente falou, rica, uma vida rica é uma vida plena em experiências. Veja, pessoal, quero resgatar uma história aqui que está no livro Memórias de um Suicida, né? Um livro denso da nossa Ivone do Amaral Pereira, psicografia do espírito Camilo Cândido Botelho, né? Um grande poeta português, e que ele assume aqui o pseudônimo de Camilo Castelo Branco. Na primeira parte, o Camilo Cândido Botelho são histórias de almas que cometeram autocídio, né, gente? E aí ele conta a história do Jerônimo, que nos toca muito. O Jerônimo, como voltou para casa, como espíritas a gente entende que morrer é voltar para casa, né, pessoal? Por essa forma tão infeliz, que foi o autocídio, ele ficou muito preso no sofrimento dele. E quando, enfim, ele foi socorrido, conseguiu ser socorrido, ele tinha o sonho de voltar para casa e ver a família, que tinha muita saudade, né? E é algo que nos toca muito quando a gente reflete sobre o tempo. Porque os mentores permitiram que ele, já refeito, com a psique dele reorganizada, voltasse para casa. Ele morava no Porto, em Portugal, para ver a família e os filhos. Especialmente uma filha pela qual ele tinha muito afeto. Só que quando ele chega em casa, ele se assusta. Porque a casa tinha sido alugada para outras pessoas, estava tudo diferente. E aí, quando ele se vira e vê uma folhinha, 13 anos, pessoal, tinha se passado do momento em que ele cometeu o ato translocado para aquele instante. E ele não tinha se percebido. Por quê? A gente compreende na análise que Camilo Cândido Botelho faz. Ele ficou tão preso no sofrimento dele, coitado, que ele não viu o tempo passar. O que a gente pode aprender de uma lição tão infeliz e dura assim? Que às vezes a gente fica cristalizado numa dificuldade aqui na Terra, falando para os encarnados, e não vemos tantas oportunidades de fazer outras coisas, de ser feliz, de sair da dificuldade, de avançar mesmo com a dificuldade, mesmo com a dor. Entenderam? Nesse sentido, trabalhar para o outro, num projeto como o Nosso Acolher, ou num projeto voluntário que o nosso coração decida trabalhar, nos ajuda a minimizar a dor em nós. Então, quando refletirmos, pessoal, acerca do valor do tempo, pensemos que nós não vamos mais nos permitir cristalizar nenhuma situação dolorosa. Nós vamos trabalhar, buscar soluções, caminhar, mas nós vamos agindo também em outras searas, abrindo para nós outras possibilidades de vivermos outras experiências, de que a solução venha por outro caminho, por outra pessoa, entenderam? Pra gente não ficar paralisado. E depois a gente percebe que passou-se muito tempo e nem aquela questão se resolveu, porque há problemas, pessoal, que nos acompanham por toda uma vida, entenderam? O importante é que a gente chegue no final da vida maior do que aquele problema. A dor funciona como látigo nesse sentido. Nós vamos sempre buscar soluções para os nossos problemas, tá? Para nossas dores. Às vezes a pessoa incipiente na doutrina espírita acabou de chegar e vê que os espíritas respeitam a dor como um mecanismo de evolução e acha que a gente gosta de sofrer. Não é verdade. Ninguém, em sã consciência, gostaria de sofrer, gosta de sofrer. Isso não é normal. Entenderam? Não é normal você querer sofrer. Agora a gente respeita.
Porque, como diz André Luiz, se não fosse a dor, a gente ficaria adormecido. Então, muitas vezes a dor vem para se chacoalhar. E nesse tempo de transição temos sido muito chacoalhados, né, por processos dolorosos, para a gente despertar, para a gente lembrar quem somos, o que é que nós estamos fazendo aqui, por que é que nós viemos para cá. Pessoal, porque nós não somos daqui, nós não viemos para ficar aqui. Nós somos das estrelas, viemos para cá para aprender a crescer, renovar, reformar e depois voltar para casa, entenderam? Então, um acordo que a gente vai ter conosco mesmo nesse ano de 2024 é que nós não vamos nos permitir cristalizar em problemas. Quando o problema chegar, se ele já chegou, se ele já se instalou, nós vamos buscar todas as soluções possíveis para resolvê-lo, mas sempre em movimento, tá bom? E também, pessoal, trabalhando um pouco por outras pessoas. Porque a gente descobre, como diz Joana de Anjos, que as mãos que trabalham não tem muito tempo para ficar secando as lágrimas. E aí no trabalho com o outro a gente vai descobrir que a nossa dor vai ser minimizada, entenderam? Porque o outro às vezes carrega fardos tão mais pesados que a gente vai descobrindo ao observar as soluções que o outro está encontrando, que nós também temos condições de encontrar soluções para os nossos. Nunca mais quedarmos paralisados diante dos desafios, tá bom? Eu sei que não é muito fácil, mas é necessário que reflitamos sobre como eu estou distribuindo meu tempo, como está a minha agenda. Nunca mais eu vou responder que eu não tenho tempo para isso. Eu vou entender que isso não é prioridade para mim. E aí nós vamos dentro do nosso coração, portas adentro do nosso coração. Não precisa falar para os outros, tá, Colher? Não precisa expor também aquilo que vai na sua intimidade. Mas é importante a gente se tocar. Já que o objetivo da nossa vida aqui é a autoevolução, é o autoaprimoramento, não é possível fazer isso sem autodescobrimento, sem autocontato. Então é necessário também que a gente se toque e pergunte: o que é prioridade para mim? E o que não é prioridade para mim? Né? Cuidar de mim, amar minha prioridade? Cuidar daqueles que me amam, que estão à minha volta, que eu preciso aprender a amar uma prioridade? Crescer, instruir, trabalhar, renovar-me, ajudar o mundo a ser melhor é uma prioridade? As respostas a essas perguntas vão nos dizer onde estaremos, onde vamos nos colocar, tá bom? Especialmente sobre o construto que vamos colocar no mundo, diz respeito a nossos trabalhos voluntários, né? Se eu me coloco como um agente da paz, eu estou envolvido em trabalhos de pacificação. Se eu me coloco como agente construtor de um mundo melhor, eu estou envolvido em ações beneméritas que constroem um mundo melhor. Se eu me coloco como um ser de arte de primeira classe, como diz André Luiz, porque, pessoal, às vezes a gente está aqui na matéria e fica equivocado, né? A gente acha que ser de primeira classe é aquela pessoa que galgou um posto, que chegou em tal lugar. Não, tudo isso aí é passadiço, é efêmero e impermanente. Ser humano, André Luiz nos ensina de primeira classe, é aquele que descobriu que o verdadeiro caminho é o caminho do amor, né? Que descobriu, como Gandhi descobriu, que não tem caminho para a paz, que a paz é o caminho. Aí o ser humano de primeira classe descobriu que a paz é filho do amor. E, portanto, não tem caminho para o amor. O amor é o caminho. Esse daí é o ser humano de primeira classe. Então, se eu sou um ser humano de primeira classe, eu estou naturalmente envolvido em projetos amorosos, né? E lembro do nosso acolher e lembro de inúmeros outros projetos voluntários que passam pela minha memória nesse momento e que são lindos. Que estão sendo feitos por pessoas lindas. E que, a mais das vezes, gente, tem um montão de coisa para fazer na vida, né? Essa fala de Jesus nos brilha, assim, como um letreiro luminoso na testa, quando ele fala: aquele que muito foi dado, mais ainda se dará. Porque eu tenho descoberto, conhecendo pessoas incríveis, envolvidas em projetos maravilhosos na Terra, que aqueles que mais fazem são aqueles que mais têm coisas para fazer. Então, assim, quando a sua agenda estiver muito cheia nesse ano de coisa, pare e pense: o que é prioridade para mim? E dedique-se a isso. Lembrando sempre que você é um ser integral e que nunca estará feliz e pleno se dedicar apenas a uma face do seu eu. Tá bom? Tudo é importante, relevante. É importante a gente ir dividindo com parcimônia, com tranquilidade, o nosso tempo. Quero contar uma lenda para vocês que é budista e que diz respeito ao valor das pequenas ações, do tempo, do dia a dia, do que acontece todos os dias. É uma história contada pelos budistas. Diz que um aprendiz chegou no templo, né? E aí ele procurou o monge central do templo para saber qual seria a tarefa dele ali, que ele ia ficar internado naquele templo por muito tempo, né? Ele era um aprendiz, um noviço. Aí o monge diretor falou para ele: a sua tarefa é todos os dias, às 6 horas da manhã, pegar esse balde aqui, entregou ele um balde, e molhar lá embaixo a grama, lá. E aí ele falou: essa tarefa vai ser fácil. Ele imaginou, né? Ele deve estar imaginando aí se eu vou ou não vou ser disciplinado, né? Porque todo dia às 6 horas da manhã. No dia seguinte ele estava lá para fazer a tarefa.
Pegou o balde. Mas que surpresa infeliz. Na hora que ele encheu o balde, ele descobriu que o balde estava furado. Aí ele foi lá tentar molhar a grama lá embaixo. E aí quando ele chegou lá, o balde chegou só com um pouquinho de água, porque estava todo furado. Aí, gente, não deve ter visto que o balde estava furado, por isso que ele me passou essa tarefa, né? Aí foi, com o restinho de água que sobrou no balde, ele molhou lá a grama um pouquinho, voltou e procurou o monge, diretor do mosteiro. E falou pra ele, é um mosteiro, falou pra ele, Senhor, houve algo errado na tarefa. E o monge diretor falou, o que aconteceu? Aí ele falou, o balde que o senhor me deu pra molhar a grama todos os dias, às 6 da manhã, o monge diretor falou, sim. Ele falou, está molhado, está furado. E o monge falou, sim. Aí ele falou, ou seja, a tarefa vai ficar muito prejudicada. E o monge diretor falou assim, faça a tarefa. Aí ele, mas assim é muito difícil. Aí o monge falou pra ele, faça a tarefa, ninguém te falou que seria fácil. Aí ele, ixi, era mais complicado do que ele imaginava, né, gente? Mas ele queria ascender, ele queria superar-se a si mesmo. Esse é o objetivo da nossa vida, tá, pessoal? Então ele começou. Todos os dias de manhã, ele enchia o balde, mesmo o balde furado, e iria levar lá pra molhar a grama. E aí, de um jeito, segurava de um lado, do outro, tentava colocar a mão, ia mais rápido, mais devagar. Quem sabe se colocasse na cabeça, como é que fazia? Cada dia ele tentando. E os anos foram passando. Ele ia molhando a grama com o balde furado mesmo. Ninguém mudou o balde dele. Muitas vezes, lembram? As dificuldades não vão sair. E nós não vamos ficar cristalizados nela. Nós vamos superar. Vamos caminhar. Vamos nos mexer. Tá bom, pessoal? E ele tentou de diversas formas. O que aconteceu? Cada vez mais ele se desenvolvia. Ele desenvolvia a criatividade, uma forma de carregar aquele balde, que o balde não derramasse tanto. Ele desenvolvia a complexão física, porque ele descia correndo mais rápido. Ele subia mais rápido para encher de novo. E ele foi desenvolveu o olhar para ver qual lado estava mais furado, qual lado estava menos furado. Ele foi se desenvolvendo. Os anos foram passando, décadas viraram. O tempo corre, o tempo urge. Não dá pra gente ficar parado, pessoal. Um dia, depois de muitos anos, na hora que ele molhou lá a graminha, ele tava subindo, ele olhou pra trás. Curioso, foi a primeira vez que ele parou pra olhar pra trás. E aí ele achou muito curioso ver a visão, ele subiu a escadinha pra chegar em cima do mosteiro, e ele achou muito linda e diferente a visão. Ele viu que a escada de pedra, que dava até a grama onde ele molhava, tava cheinha de flores. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque na rotina da labuta dele, a água caía do balde, ia molhando o ladinho das pedras. Eles foram brotando florezinhas, foram crescendo, dia a dia, mês a mês, ano a ano, década a década. Pessoal, cada dia importa colher. Todo dia é importante, tá bom? Não descuide o valor das horas nunca mais. E ele viu que lindo que tinha acontecido. Aí ele voltou no superior dele e falou, eu entendi, mestre, a tarefa. E aí o mestre falou pra ele, todos os dias são importantes no seu trabalho. Todas as pequenas ações são importantes. Toda semente regada vai florescer na sua vida. Mas aguarde o concurso do tempo, para você ver frutificar aquilo que você semeou. Assim também pra gente, tá, pessoal? Às vezes parece que o que a gente está insementando não está crescendo, não está florescendo. Calma, calma. Aqui na terra, pessoal, a gente tem que disputar a honra de servir. E é disputar o verbo mesmo, servir com alegria. E sementar na gleba de Nosso Senhor. A colheita pertence a Jesus. Jesus é o sublime jardineiro divinal da terra. E Ele colherá as flores da nossa sementação feliz, se Deus quiser. Não descuremos, tá? Nesse ano que começa, pessoal, do valor das horas. Vamos nos lembrar, para encerrar nossas reflexões de hoje, que vamos alcançando em meia hora, né? Que se você ainda não percebeu o valor das horas, pergunte para uma mãezinha que teve um bebezinho prematuro, que o nenenzinho nasceu com 8 meses, a diferença que fez aquele mês para ela. O bebezinho precisou de muito mais cuidados, com certeza. Porque um mês fora do ventre materno faz muita diferença. Se você ainda não percebeu o valor das horas, pergunte a uma pessoa que tem um grande trabalho. Hoje eu fiquei sabendo de uma pessoa que tem um grande trabalho internacional para entregar em uma semana. Como uma semana voa, como passa rápido. Quando a gente vai pensar no valor das horas, a gente pensa aí numa pessoa que se atrasou 1 hora para chegar no voo. 1 hora o avião já chegou na cidade. Perdeu o voo. 1 hora, pessoal. Se a gente não valoriza ainda o tempo, pensemos aí, uma pessoa que se atrasou 1 minuto num concurso público, fechou o portão, ficou de fora, importante 1 minuto. E um segundo, pensa aí no atleta olímpico, pessoal. Um segundo muitas vezes é a diferença entre aquele que vai ganhar a medalha de ouro e a medalha de prata. O que eu quero dizer com isso? É que todos os dias são importantes na nossa vida.
Todas as horas são importantes. Nunca mais banalizarmos nada. Não tem nada banal numa vida a acolher. Nada banal, tá bom? Nunca mais descurarmos do valor de uma palavra, de um instante de trabalho, de uma pequena dádiva. Nada é banal. Não tem nada banal na Terra. É tudo espiritual. Por que você fala isso, Patrícia? Porque nós somos espíritos. Então, mesmo quando estamos aqui na matéria, todas as nossas escolhas, nossas falas, todo o nosso esforço é tudo espiritual e impacta na nossa caminhada como espíritos. Valorizemos cada dia, cada trabalho, cada minuto importa, tá bom? A sua contribuição, onde você está, a sua presença é importante, sua vida é valorosa, o seu trabalho no nosso projeto, aí eu posso falar do nosso acolher, é muito importante e muito valiosa, tá bom? Nunca mais vamos desvalorizar a importância do tempo. Quero encerrar nossa explanação lembrando lá Neio Lúcio, pessoal, lá na obra Jesus no Lar, Neio Lúcio, que na verdade é Quineio Lúcio, o personagem que aparece lá na obra 50 anos depois, amigo de Emmanuel. Veja que quase 2.000 anos depois ele volta pela pena do pupilo de Emmanuel, Chico, para contar lindas histórias, né? Neio Lúcio nos fala que um dia Jesus, pregando na casa de Simão Pedro, Jesus instaurou na casa de Simão Pedro os primeiros evangelhos no lar, né? Que você tem notícia na terra. Não foi o Espiritismo que criou o evangelho no lar, foi Jesus. Abria a escritura, comentava e orava. E aí, nesse momento, a sogra de Pedro, tendo os primeiros contatos com o mestre, não entendia direito ainda, né? A revolução moral que Jesus trazia. Quando ele acaba de fazer o evangelho, fala a ele: Senhor, eu queria lhe perguntar uma coisa, depois da sua fala tão bonita. E Jesus fala: pode falar. Ela fala: após te ouvir, Senhor, eu lhe pergunto, não tem algo assim, um talismã, que faça com que a gente melhore, que as coisas deem certo, que a gente seja mais feliz? Jesus entendeu a pergunta dela. No seio do povo hebreu, haviam muitos rituais, né? Muitas ritualísticas, e aí a sogra de Pedro buscava ali um talismã. E aí ela pergunta: Senhor, não teria um talismã que nos ajudasse a nós mesmos? Jesus sorri e fala para ela: tem um talismã. E ela fala: então eu quero, Senhor, como é que é esse talismã? Que talismã é esse? Jesus sorri diante daquela criaturinha que estava querendo aprender, como nós também queremos, né? E diz: o maior talismã para todos nós, filha, é o tempo. Valorizemos o tempo. O tempo, pessoal, fazer tudo dar certo na nossa vida. Tudo se ajustar. Nunca mais vamos nos cristalizar diante dos problemas. Trabalhemos, busquemos as soluções, acreditemos e entreguemos no concurso do tempo, enquanto faremos a nossa parte. Em esforço, trabalho e renovação constantes. O tempo é o grande talismã. Sabemos honrá-lo e aplicar sabedoria na divisão do nosso tempo, na nossa vida. Lembrando que somos seres integrais e todas as nossas esferas de ação importam. Que Jesus, pessoal, nosso maior amigo, nos ajude a ser as pessoas sábias na nossa vida. A darmos de nós, onde Ele nos quiser, com sabedoria, com sapiência, mas acima de tudo, com amor. Jesus conosco, pessoal. Obrigada.